Fala sério, gente, não dá nem pra acreditar que esse bolo aqui é saudável. Essa receita é super fácil, super prática pra você fazer. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo aqui saudável, sem glúten, de cenoura com chocolate. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E vamos lá fazer esse bolo aqui maravilhoso e delicioso. Então, vamos lá fazer essa receita que é muito fácil, muito simples, porém nós temos algumas coisas para poder falar, porque as farinhas que nós estamos utilizando é diferente da farinha de trigo. Então, enquanto eu vou fazendo, eu vou passando para vocês as dicas e não precisa se preocupar, porque todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Então, você fala assim, Vanessa, o meu bolo de cenoura sempre fica empatumado, fica muito a massa pesada. É porque talvez você esteja colocando muita cenoura. Então, a quantidade de cenoura ideal para o bolo ficar levinho, não ficar maçudo, é 200 gramas, que condiz com mais ou menos 2 cenouras médias só. Então, às vezes você coloca 3, 4, pode ser que a massa do seu bolo vai ficar pesada mesmo, tá bom? Então, 2 cenouras médias é mais ou menos 200, 210 gramas. Eu pesei as minhas aqui e deu exatamente 201 gramas. Então, não precisa ser certinho, mas mais ou menos 2 cenouras médias é o suficiente. Então, aqui no liquidificador, nós vamos bater primeiro a cenoura. Eu já derreti o meu óleo de coco no micro-ondas. Então, vamos colocar meia xícara de óleo de coco. Pode utilizar outro óleo? Pode, mas o óleo de coco é o óleo mais saudável. Você pode utilizar também a manteiga sem sal. Você derrete ela igual óleo de coco e coloca, mas a manteiga sem sal. Margarina não pode, porque não é saudável. Vamos colocar aqui o açúcar mascavo, 1 xícara, não muito cheia. O açúcar mascavo, gente, ele pode deixar o seu bolo empatumado também, uma massa mais grossa, uma massa mais pesada, se você colocar muito açúcar. Então, por exemplo, o bolo tradicional de cenoura vai 2 xícaras de açúcar. Se você colocar 2 xícaras de açúcar mascavo, o seu bolo não vai ficar bom. Ele vai ficar tipo uma massa molhada, solada, pelo tipo de açúcar que é. Você pode utilizar o açúcar demerara, você pode utilizar açúcar de coco, você pode usar xilitol ou outro adoçante da sua preferência. Eu gosto de utilizar o açúcar mascavo ou açúcar de demerara. O açúcar de coco também é muito bom, acho que eu falei, né? E aí nós vamos quebrar 4 ovos médios para grandes. Esse bolo eu testei na semana passada, antes de passar a receita pra vocês. E o meu esposo falou que foi o melhor bolo que ele já comeu na vida. E fica, gente, realmente, fica muito gostoso. E rapidinho aqui em casa acabou. Então faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E se fizer, me marca lá no Instagram, que eu vou amar repostar vocês. Vou amar saber que vocês fizeram. Coloca aqui nos comentários se você gostou da receita, no dia que você fizer. Se você gosta de receitas como essa, para eu trazer mais coisas para vocês também. E aí agora no liquidificador, nós vamos bater mais ou menos 4 minutinhos, 5, até tudo ficar bem trituradinho e não tiver nem um pedacinho de cenoura. Eu tô batendo na velocidade média. Pronto, gente, tudo muito bem batidinho. E aí agora nós vamos colocar aqui esse bowl, colocar na vasilha que você quiser, na vasilha que você gosta, para poder misturar a farinha com a parte líquida. E aí, antes de misturar os ingredientes aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar as farinhas, os secos aqui primeiro, antes de colocar aqui. Vou explicar para vocês o porquê. Então, eu vou colocar aqui 140 gramas de farinha de arroz. E, gente, se você gosta de fazer receita, eu te recomendo comprar uma balancinha dessa aqui, ó. Uma balancinha de precisão. Essa aqui eu comprei no Shein, de $5. Eu já vi no Brasil, tem de 25 reais, 30 reais. Aqui também tem de 5, tem de 7, tem de 10. Então, compra um balancinho dessa aqui, porque te ajuda demais pra gente poder fazer nossas receitas. Então, aqui tem 140 gramas de farinha de arroz, que equivale a 1 xícara de 250 ml. Eu vou colocar tudo na descrição pra vocês, não precisa preocupar. Aqui nós vamos colocar fécula de batata. Se você não achar fécula de batata, você pode utilizar maisena. Elas são muito parecidas, tem pouca diferença. Não pode utilizar a fécula de mandioca, que aí vai dar uma textura diferente no nosso bolo, tá? Então aqui 90 gramas, que é meia xícara de fécula de batata. E aqui nós vamos utilizar 40 gramas de polvilho doce. Colocamos aqui. E por que nós estamos misturando tudo aqui? Porque a minha farinha pode ser diferente da sua, então nós vamos colocar um mix de farinha aqui dentro aos poucos, porque algumas farinhas de arroz, algumas féculas de batata pode absorver o líquido mais rápido que outras, né? Depende muito da marca que a gente comprar. Então, como vocês aí no Brasil compram diferente daqui, e aqui também tem muitas marcas diferentes que a gente compra, então vamos fazer assim para dar certo. E aqui eu vou utilizar meia
colher de chá de Xantana Gum. O que é essa Xantana Gum? Essa Xantana Gum é um ingrediente para poder dar aquela viscosidade que a farinha de trigo dá. E essas farinhas que a gente está utilizando não vai trazer isso pra gente. Então aquela viscosidade, aquele puxa-puxa, né, da farinha de trigo, essas farinhas aqui não tem. Então a gente usa a Xantana Gum. Se você não quiser ou não tiver, não precisa, vai dar certo do mesmo jeito. Mas eu acho que a textura fica mais gostosa. Então até para pão também, eu vou trazer mais receitas aqui de pão para vocês. É muito a pena comprar, porque nós vamos utilizar essa Xantana Gum depois também. E o próximo vídeo eu vou ensinar para vocês fazerem um mix de farinha sem glúten pra gente poder utilizar em várias receitas, que aí vai ficar mais fácil. Toda vez que você for fazer alguma receita sem glúten, você utiliza aquele mix lá de farinha no seu pão, no seu bolo, em qualquer coisa que você quiser. Então mistura tudo muito bem e aí nós vamos pegar uma peneira e vamos acrescentar aos poucos, tá? Essa farinha. Como eu falei pra vocês, tem que ser aos poucos por causa as farinhas são diferentes, né? E aí vamos misturar. E se você quiser utilizar, por exemplo, a farinha de arroz integral, pode também. Aí a gente tem que tomar cuidado quando for adicionar, porque a farinha integral, ela absorve o líquido mais rápido. Então, se você for colocar essa quantidade, tem que colocar aos poucos para sua massa não ficar dura e nem pesada. Eu vou mostrar pra vocês agora, antes de colocar o fermento, qual que é o ponto da nossa massa. E lembrando, é melhor que sua massa fica mais molinha do que ela ficar muito dura. Massa dura vai deixar o seu pão duro, deixar ele empatumado, vai ficar uma massa pesada. Então, essa aqui, ó, é a massa do nosso bolo. Ó, caindo levemente. Como fica? Olha que massa linda. Fica parecida com a massa de trigo mesmo, olha, bem viscosa e bem bonita. E agora nós vamos colocar uma colher de fermento e vamos misturar delicadamente. Quando a gente coloca a Xantana Gum, ela dá uma viscosidade bem legal na nossa massa. A massa fica bem bonita mesmo, mas sem também vai dar certo do mesmo jeito, tá, gente? Não precisa preocupar. Ficou parecendo feita com farinha de trigo, olha. Eu sempre unto minha forma antes para poder agilizar o processo, mas eu deixei para fazer com vocês. E aqui eu tô utilizando o óleo de coco. Se você não tiver pincel, não precisa. Pode passar com papel toalha mesmo, guardanapo. Eu geralmente faço até com guardanapo mesmo. Ou com as mãos, do jeito que você preferir e achar melhor. Unta bem, passa aqui nessa parte do meio. Ah, eu vou utilizar essa forma aqui, mas você pode utilizar a forma que você preferir. Porém, as formas que tem furos no meio, ela distribui o calor mais uniforme. Então, às vezes, se você colocar em uma forma quadrada ou redonda, corre o risco do seu... Outro dia eu aprendi isso com o cozinheiro, que a massa corre o risco mais de empatumar, de dar errado, do que quando a gente faz em forma com furo no meio. Então, aqui eu tô utilizando farinha de arroz. E aí, pra colocar no meio, a gente faz assim. A gente leva lá pro fundo e sobe a farinha. Leva lá pro fundo, sobe a farinha. O excesso jogamos fora. E aí, agora, vamos colocar a nossa massa. Pode fazer assim, dar uma batidinha na mesa. E aí vamos levar para o forno a 180 graus por aproximadamente 40 a 50 minutos. Então daqui a pouco eu volto pra gente desenformar e fazer a nossa calda deliciosa de chocolate e pra gente poder comer. Então daqui a pouco eu volto. O nosso bolo ficou exatamente 45 minutos no forno e ficou assim lindão. Eu espetei um palito e saiu limpinho, então já estava bom. Então entre 40 e 50 minutos, depende do seu forno. E aí eu esperei ele esfriar totalmente, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, tá bom? Então uma dica pra você, não desenforme o seu bolo ou o seu pão ainda quente, porque ele dentro da forma ainda ele está em processo de cocção. Então corre o risco dele quebrar e o resultado final vai interferir também no sabor. Então, a gente espera ele esfriar pra gente poder desenformar. Ficou assim lindão e agora nós vamos colocar a calda. Pra agilizar o processo, eu já fiz aqui a calda. Eu coloquei 115 gramas de gotas de chocolate amarga. E aí eu coloquei uma lata de creme de leite sem soro. Pode ser uma caixinha de creme de leite ou uma lata de creme de leite sem o soro. E aí eu coloquei 2 vezes de 30 em 30 segundos e já estava pronto. Depende do seu micro-ondas. Então, coloquei de 30 em 30 segundos pra não queimar o seu chocolate. E aí vai mexendo bem direitinho até ficar tudo assim lindo e bem homogêneo. Vou mostrar pra vocês de perto como que a ganache ficou bonita. A ganache ficou assim,
Ó, lisinha, cremosa e, e brilhante. Então é assim que deve ficar. E agora nós vamos só passar no nosso bolo. Eu acho que essa aqui dá pra fazer aquele assim. Eu acho que eu vou fazer, vou passar normal mesmo. Gente, dá muita ganache. Então, se você quiser menos, faça com 50 gramas de chocolate e meia lata de creme de leite. Mas aqui, o povo gosta com muito chocolate. Vamos passar muito chocolate nisso aqui. Pode fazer do jeito que você quiser. E vamos passar nas laterais também. Pra quem não gosta tanto de chocolate, pode fazer metade da receita da ganache. Muita cobertura. E depois a gente vem limpando as beiradas. Se você já gostou dessa receita, não esquece de curtir, não esquece de comentar aqui. Faz aí na sua casa e me conta que eu vou amar saber que você fez também. E pronto, gente. Esse é o nosso bolo maravilhoso de cenoura com chocolate de hoje. E agora nós vamos experimentar. Meu Deus, ficou muito fofo, muito fofo. Uau, que massa linda. Isso. Brasil. Vamos ver se esse aqui ficou melhor do que o de semana passada. Porque o de semana passada já tinha ficado bom. Agora esse aqui, com cara, ficou melhor ainda. Foi igual. Igualzinho. Gente, esse bolo fica perfeito. Faz aí na sua casa e me conta. O doce ficou na medida certa. O chocolate amargo deu um toque muito gostoso e muito especial. Então é isso, nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir e compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!